Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna, gafanhoto e gafanhota. Hoje a gente dá continuidade ao falar das nossas moléculas da informação, o nosso DNA e outras cocetas mais. E essas outras cocetas mais a gente vai falar hoje, porque hoje a gente começa a falar da transcrição e da tradução. O que é transcrição e tradução? Longe do sentido normal do nosso dia a dia, aqui na biologia, transcrição e tradução elas vão ter outro sentido. Esse outro sentido é modificação do DNA e algumas coisas relacionadas a isso. Para você entender melhor, eu vou ficar menor um pouquinho. Vamos lá? Então, eu estava falando para vocês, transcrição é o ato de transformar informação de DNA para RNA. Ai, pessoal, como assim transformar a informação? A informação está codificada, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, um cadinho, dentro do código genético do DNA. Então, nas letras que formam as bases nitrogenadas do DNA, na sequência dessas letras, a gente vai ter a informação. Ou seja, qual a sua altura, qual o tamanho do seu nariz, a cor dos seus olhos e muitas outras mais. Essa informação ela está escrita, digamos assim, no código do DNA. Perdão, o que o seu corpo vai fazer na transcrição é transformar de linguagem do DNA para a linguagem do RNA. Para isso, ele tem que montar uma molécula de RNA, um tipo de RNA. Mas como assim tipo de RNA, Rodrigo? Eu tenho 3 tipos de RNA dentro do teu corpo. O primeiro tipo eu chamo de RNA mensageiro, ou RNA-M. Esse RNA-M, ele é o RNA que contém a informação, ou seja, foi transcrita a informação bonitinha de onde estava no DNA para o RNA. Esse RNA é o RNA mensageiro, ele tem a mensagem da informação. Outro tipo de RNA é o RNA ribossomal. Deixa eu mostrar ele aqui embaixo para vocês, que a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando de tradução, beleza? E o terceiro tipo de RNA é o RNA transportador. É ele quem transporta os aminoácidos. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho melhor, mais um pouco para frente. O que a gente tem que ver agora é como que a mensagem, a informação, ela passa do DNA para o RNA, ou seja, como é que eu monto uma molécula de RNA mensageiro. Bom, você lembra que o DNA ele está enrolado dentro dele mesmo. Então, como ele está enrolado, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir esse DNA. Então, eu tenho enzimas atuando nessa atividade. A enzima que vai copiar o DNA montando o RNA, ou seja, a enzima que vai fazer RNA, chama RNA polimerase. Você lembra que tinha DNA polimerase na hora da replicação do DNA. Aqui é a mesma ideia, só que ao invés de fazer DNA, ela vai fazer RNA. Maravilha? RNA. Show de bola? Show de bola. A enzima RNA polimerase vai montando o RNA. Só que cuidado aqui, porque você tem que lembrar da complementariedade do DNA e do RNA. Então você tem que lembrar que as sequências elas vão ser preservadas. Como? Assim. Imagina que o meu DNA ele tem essa sequenciazinha aqui. A, T, G, C, C, G, A, T, T, G, C, G. Vamos uma por uma para saber como a gente ia montar essa sequência no RNA. Só uma coisinha antes. No RNA, a complementariedade funciona assim. C com G. Um G esquisito, né? Tudo bem. C com G. Até aí tudo certo. Sem problema. Só que o A, ele vai se ligar, não é com o T, não. Não tem timina, não tem T no RNA. O que eu tenho é U, a uracila. Então, ao invés de T, eu boto o U. Então, para a gente fazer essa complementariedade, vamos aqui devagarzinho. Aqui, onde tinha A, o que eu vou botar? Eu iria botar T se fosse DNA, mas como é o RNA, eu vou botar U. Aqui eu tinha T no DNA, no meu RNA vai ter A. Sem mistério, tranquilo. Aqui tinha G, vai ser C, aqui tinha C, vai ser G, e no final a minha sequência vai ser essa daqui.
Ok, meninos? Ok, meninas? Ok, gafanhotos? Ok, gafanhotas? Então, complementariedade no RNA, o A se liga com o U, e o C se liga com o G, e o G se liga com o C, e o T se liga com o A do RNA. Beleza, meninos? Beleza, meninas? Maravilha? Então eu vou montando, minha RNA polimerase vai montando a minha fita de RNA mensageiro, beleza? E isso conclui o processo de transcrição. A transcrição acaba aí. Tranquilo? Sem mistério, sem conversinha, sem caô. Maravilha? Vamos comentar só um pouquinho sobre o código genético. Porque o código genético é a linguagem na qual a informação ela está escrita no seu DNA, no RNA também. Mas por que chama código genético? É uma língua. É uma linguagem como o português, como o inglês, como o alemão, como o francês, como o espanhol. É uma língua. E essa língua ela tem palavras. Essas palavras elas vão ser formadas por 3 letras. Essas letras são as letras das bases nitrogenadas. Vocês lembram? O A, o T, o C e o G, no caso do DNA. No caso do RNA, o A, o U, o C e o G. Maravilha? Então, essas letras formam palavras de 3 letras que a gente chama de códons. Esses códons, eles significam... Aqui, ó, bonitinho para vocês. Esses códons, esses conjuntos de 3 letras, que a gente estou chamando aqui de palavras, eles significam um aminoácido. Então, a cada 3 letras do DNA, ou a cada códon, eu tenho a equivalência com um aminoácido. Ok, meninos? Ok, meninas? Qual sequência significa qual aminoácido? Bom, isso aí significou bastante pesquisa ao longo do século XX, mas a gente chegou nesta tabelinha daqui. Beleza? E nessa tabelinha daqui, vou até aumentar um pouco o zoom, nessa tabelinha daqui, a gente tem todos os códons possíveis dentro dessas 4 letras e 3 espaços. Beleza? Quantos aminoácidos nós temos disponíveis para a gente? Nós temos 20. Nós temos 20 aminoácidos disponíveis para o uso dentro do corpo humano. E esses 20 aminoácidos, eles estão divididos em todos esses códons diferentes, ok? Essa tabela funciona assim, ó. Eu quero o códon AUG. Aqui é com as bases nitrogenadas do RNA, beleza? Normalmente se apresenta assim. Podia ser com DNA também, e aí ia ser ATG, mas nesse caso daqui vai ser com o RNA. Então vai ser AUG. Como é que eu acho AUG aqui? Fecho os olhos, jogo para cima e seja o que Deus quiser? Não, tem uma ordem aqui. Olha só. Aqui eu tenho a primeira letra desse códon. Não é U, não é C, é A. Beleza. Aqui, nessa tabela, nessa coluna eu tenho a segunda letra. Aqui é C, A, não é. É U, não é? Então tá aqui, ó. A, U. Tá dentro daqui. E aqui dentro eu vou procurar a U não, a C não, a U A não, a UG. A UG, ela codifica para a metionina. E a metionina é um tipo de aminoácido. O AUG também é um códon de iniciação. Iniciação da tradução. Maravilha, meninos? Maravilha. Perdão. Maravilha, meninas? Então, esse aqui é o código genético. O código genético ele tem algumas propriedades importantes para a gente comentar. A primeira delas é que ele é universal, ou seja, todos os organismos no planeta Terra eles seguem esse código genético e seguem exatamente essa linguagem. Ou seja, desde a bactéria que você consiga pensar mais primitiva, até o maior dos elefantes, a maior das baleias azuis, a maior árvore, todas essas formas de vida, quando eu tenho AUG no RNA, vai codificar para o aminoácido metionina. Beleza, gente? Além disso, tem algumas outras propriedades que são interessantes de comentar, que, se eu não me engano, eu não coloquei no roteiro não, mas a gente comenta rapidinho aqui. Depois eu coloco isso no roteiro da semana que vem. Beleza? Elas são que o código genético ele é degenerado. O que significa isso? Significa que ele não encontrou Jesus na vida? Significa que ele é um vagabundo? Não. Degenerado aqui na biologia vai significar uma coisa muito simples. Só que mais de um códon significa o mesmo aminoácido. Como assim, Rodrigo? Se eu falar para você que eu tenho o códon UAG, UAA, por exemplo, UUA, você sabe, se você observar aqui a tabela, você vai saber que eu estou falando do códon que codifica para o aminoácido
leucina. E aí junta vários aminoácidos depois na linguagem do DNA, depois na leitura do RNA, isso a gente vai falar mais pra frente, para eu conseguir uma proteína, beleza? Então eu tenho UUA significando leucina. Você não tem dúvida. Ele é inequívoco, isso é outra propriedade dele. Agora, se eu falar para você que eu tenho a proteína leucina e te perguntar qual códon poderia ter originado ela, você vai ficar mais com dúvida. Por quê? Porque tanto podia ser o UUA, quanto podia ser o UUG. Isso significa ser degenerado. Mais de um códon pode originar, pode codificar para o mesmo aminoácido. Beleza? Tem 3 códons que não codificam para nenhum aminoácido. Eles são chamados de códons de parada. É o UAA, UAG, tá aqui, e o UGA. Eles são códons de parada. Esses códons não codificam para nenhum aminoácido. Eles simplesmente sinalizam que acabou o processo, que acabou a mensagem ali. Tanto quanto eu tenho o AUG, que é o códon de iniciação, dizendo, começou aqui, hein? Por acaso ele também codifica para o aminoácido metionina. Esses 3 aqui, o AA, o UAG e o UGA, significam que acabou, não coloca mais nenhum aminoácido aqui, é o fim da mensagem, está aqui. Beleza, meninos? Beleza, meninas? Vamos falar um pouquinho da síntese de proteínas, então, a seguir. Beleza? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a tradução. Então, a tradução, como eu estava falando para vocês, deixa eu subir um pouquinho aqui, como eu estava falando para vocês, é a síntese de proteínas. Por que se chama tradução? A ideia é o seguinte: enquanto a mensagem ela está escrita em linguagem de ácido nucleico, tanto no DNA quanto no RNA, agora a gente está falando de uma mensagem que vai assumir a forma de aminoácidos. Então, a gente está mudando de linguagem. É como se de DNA para RNA a gente estivesse mudando o papel. Então, foi do caderno para o outro caderno. Só estou transcrevendo, eu mantenho a minha linguagem. Só que agora eu vou mudar da linguagem de ácido nucleico para aminoácido. Então, estou mudando a linguagem. Eu passei de português para inglês, por exemplo. Eu traduzi a minha mensagem. Como é que eu vou realizar isso? Eu vou realizar isso com as 3 formas do RNA. O RNA mensageiro, que a gente viu a produção dele na transcrição, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Começando agora com o RNA ribossomal, que é essa estrutura grandona aqui, que tem RNA ribossomal e algumas proteínas também, fazendo o ribossomo. Então, como eu falei, esse RNA ribossomal, essas fitas elas vão formar os ribossomos e eles vão ser as organelas responsáveis pela leitura de mensagens contidas no RNA mensageiro. Beleza? Então, está aqui o ribossomo, está aqui como eles se montam. O RNA transportador, eles vão ser responsáveis pelo transporte de aminoácidos até o local onde vai se dar a síntese de proteínas, junto aos ribossomos. Então, eles vão trazendo os aminoácidos para serem colocados na sequência certinha, beleza? Ela vai ter, que é muito importante, o anticódon. O que é o anticódon? É a parte que vai se ligar no códon. Por exemplo, um anticódon que é GCC vai se ligar no códon que é CGG. Vocês conseguem visualizar isso, gente? Essa parte do anticódon vai se ligar ali certinho. E esse RNA transportador sempre carrega o mesmo aminoácido. Então, onde tenho essa sequência de anticódon, eu sempre vou carregar o mesmo aminoácido, beleza? Para se ligar certinho lá no códon, ok? Então, até agora, a gente teve o RNA mensageiro, que a gente já falou antes, o RNA ribossomal, que forma o ribossomo, que vai ser uma estrutura que vai ler o RNA, já vocês vão ver isso melhor, e o RNA transportador, que são 20 tipos diferentes que vão trazer os 20 aminoácidos, beleza? 20 não, na verdade são mais, porque vocês lembram que o código genético ele é degenerado, como eu acabei de falar. Então, eu vou ter vários anticódons, na verdade eu vou ter, se a gente consegue fazer uma conta rapidinho, eu tenho 3 espaços, cada um com 4 letras, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, só que 3 não codificam para nada, que são os códons de parada. Eu tenho 61 RNA transportadores diferentes, beleza? Carregando 20 aminoácidos. Maravilha? Então vamos ver essa tradução passo a passo. Maravilha? Primeiro, o ribossomo vai se ligar no início do RNA mensageiro, então ele vai passando como se fosse um instrumento de leitura. Ele vai lendo os códons e vai encaixando os RNA transportadores certinhos daquela posição. E ele vai passando, ele vai passando, ele vai passando, ele vai montando aqui, ó. O primeiro que se ligou colocou um aminoácido. Aí ele foi embora.
caminhou um pouquinho essa estrutura, entrou outro RNA transportador. E foi. E aqui vai passando, aqui nessa sequência aqui, gente, e vai passando e vai formando aqui em cima a proteína, vocês estão vendo? E aí no final só se solta e a proteína está pronta. Então mais ou menos a ideia é mais ou menos assim. Esse ribossomo ele começa a ler, à medida que ele vai lendo, ele vai encaixando os RNA transportadores certinho em cada posição, com isso encaixando os aminoácidos aqui em cima. Então, conforme os RNAs transportadores vêm e deixam o aminoácido e vão embora sem aminoácido, esse aminoácido vai sendo agregado, vai sendo juntado na sequência, na cadeia aqui em cima que está crescendo, conforme esse ribossomo vai andando. Ok, meninas? Ok, meninas, aqui esquematicamente um passo a passo, beleza? O citoplasma e o ribossomo se ligam ao RNA mensageiro na extremidade correspondente ao início da leitura. Então, os dois RNAs transportadores iniciais se prendem ao ribossomo. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Não sempre é assim. Então, cada RNA transportador liga-se ao seu trio de bases, o anticódon, ao trio de bases correspondente ao códon, lembra que é a palavra do código genético, do RNA mensageiro. Então, uma ligação peptídica une a metionina à alanina. A ligação peptídica, você lembra que é só um nome bonito para a ligação entre aminoácidos. Aminoácidos. Beleza? Maravilha? Show de bola. O ribossomo se desloca ao longo do RNA mensageiro, o RNA transportador que carregava a metionina se desliga do ribossomo, e o quarto RNA transportador, transportando um aminoácido qualquer, uma unição de códon ou códon correspondente, ou seja, ele se encaixa, bonitinho, uma ligação peptídica feita entre a leucina e a alanina. O ribossomo normalmente se desloca, o RNA transportador que carregava, isso vai se continuando, gente, até o final. O último transportador carregando o último aminoácido se encaixa, aí depois disso, o RNA que carrega o triptofano se separa do ribossomo, mesmo acontece com o transportador, aí o peptídeo contendo fica livre, beleza? No final, quando o ribossomo ele reconhece o códon de término, aqueles três códons, o UAA, o UAG ou o UGA, quando ele reconhece qualquer um desses códons, solta a cadeia de aminoácido, fica livre para fazer o que for preciso depois, e para a leitura ali, a tradução acaba ali, a síntese de proteínas acaba ali. Assim como acaba a aula de hoje, não sem antes a gente ver um videozinho, beleza? E vamos à mágica. Vamos lá? Mágica. Voltamos. Olha só. Deixa eu voltar o vídeo aqui do início e botar as legendas bonitinhas pra gente, que a legenda aqui tá em inglês. Cadê o português? Eu quero BR, meu. Cadê BR? Tá aqui. É ruim de não tem. Tá aqui. Maravilha. Vamos começar então aqui do início, que esse vídeo ele é bem interessante, que ele é bem ilustrativo mesmo, ele é bem interessante. Então, começa com uma célula, que é a unidade básica de todos os tecidos vivos. Tem alguns erros nas legendas, tá, gente? Não tem problema. Na maioria das células humanas existe uma estrutura chamada de núcleo. Então, dentro desse núcleo, eu vou encontrar o genoma. Nos seres humanos, o genoma... Rapidinho, gente, esses poros pelo qual a nossa câmera imaginária está passando, eles são poros que vão conectar o interior do núcleo com o restante do citoplasma, beleza? E aproveitando com isso, proteínas entrando e saindo. Só isso que eu queria falar. Então nós temos 23 pares de cromossomos, maravilha, que o nosso DNA está dividido, ou seja, 46 cromossomos no total. Cada cromossomo contém uma longa cadeia de DNA firmemente embalada em torno de proteínas chamadas de histonas, beleza? Então dentro do DNA tem seções chamadas genes, que são as palavras, que são as receitas, dentro das quais eu tenho as palavras, que são os códons, beleza? Então esses genes eles têm as instruções para fazer proteínas. Então quando o gene ele é ligado, podemos dizer assim, uma enzima chamada RNA polimerase, olha só, transcrição, começa o processo. E ela vai abrindo o DNA, olha só como ela vai abrindo aqui, olha só como ele está abrindo. A partir das bases livres no núcleo. Então, o código de DNA determina a ordem em que as bases livres são adicionadas ao RNA mensageiro. Deixa eu voltar isso aqui para você ver isso de novo. Muito obrigado, internet. Ó, percebe? Onde tinha C no DNA, eu encaixei o G. Onde tinha um A no DNA, não tem T no RNA. Então, o que eu tenho no RNA é o U, beleza? Mas olha só, onde tinha T no DNA, eu tenho A no RNA sem problemas. Então, a única aminoácido que é substituído no RNA é que, em vez de T, eu vou ter o U. Beleza? Pode seguir. O código de DNA, então, determina a ordem que as bases livres são adicionadas ao RNA mensageiro. Isso aqui deu um erro na legenda, tá bom, gente? Não tem problema. É RNA aqui, tá bom? RNA, tá errado. É que ARN e ADN é como a gente chama em Portugal, beleza? Então, esse processo é chamado de transcrição.
E aí esse RNA mensageiro, olha só, esse aqui é o RNA mensageiro, é uma fita única que tá, e nela está a mensagem, a sequência certinha das bases de nitrogenados. Então, antes do RNA mensageiro poder ser utilizado como molde para a produção de proteínas, eu vou fazer um processamento rápido do meu RNA mensageiro. Então, eu vou tirar umas partes, aqui não tenho muito interesse agora. Ó, o RNA mensageiro então sai do núcleo, lembra, o DNA está dentro do núcleo, então transcrição ocorre dentro do núcleo. A tradução ocorre fora do núcleo, pode ocorrer fora do núcleo também. Beleza? Maravilha? Então vai para o citoplasma, olha que bonitinho, essa fitazinha sozinha indo embora. Vai que vai, nadando. A animação é uma coisa maravilhosa, né? Então esses ribossomos são formados por RNA ribossomal, como eu falei para vocês, e algumas proteínas, sem mistério. Os ribossomos então eles começam a ler essa fita de RNA mensageiro, beleza? Então o ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia composta por aminoácidos. Então eu tenho 20 tipos diferentes de aminoácidos, eu vou ter vários tipos de RNA de transportador, beleza? Então RNA de transferência em Portugal é RNA transportador, beleza? Para transportar os aminoácidos ao ribossomo. Então o RNA mensageiro ele é lido 3 bases de cada vez, é o códon, vocês lembram? É o nome da palavra. E vai encaixando o RNA transportador à medida que o ribossomo vai lendo para lá. O RNA vai se encaixando e vai indo embora por lá, beleza? Ó, 3 palavras encaixou, 3 palavras encaixou, 3 palavras encaixou, mais 3 palavras encaixou, 3 palavras encaixou. E você percebe que sempre encaixa bonitinho. Onde era G, o C no RNA mensageiro, eu tenho C, A, G. G pareia com C, U pareia com A e o C pareia com G, beleza? E vai encaixando, e montando aqui os aminoácidos. Eles vão se unindo uns aos outros para formar essa cadeia de aminoácidos que vai ser a proteína, beleza? Uma vez que o último foi adicionado, a cadeia se dobra em uma forma 3D complexa, vocês lembram, a estrutura terciária, para formar uma proteína. Olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que bonito. E isso é tão bonito que chega a ser um ponto perfeito. Eita, eu não quero ver outro vídeo não. Não, volta. Aqui tá bonito. É um ponto perfeito para eu crescer. É um ponto perfeito para encerrar a aula de hoje. Beleza, gente? De novo, formulário no Google Classroom. Roteiro também está no Google Classroom. E essa videoaula. Beleza, gente? Maravilha, então. Um beijo, um abraço. Fiquem na fé. Agora, a partir desse lugar perfeito para encerrar a aula de hoje. Beleza? Tchau, tchau!